Já já nós vamos entender melhor isso aqui, calma aí. Aí vem aqui, ó, me, ha, re, fet. O que é esse me, ha, re, fet? Quer dizer, o me quer dizer o que, ou, ó, quer dizer que ou que. É um pronome relativo, ok? Deu para entender? Vocês estão conseguindo entender? Beleza, tudo bem, que ótimo, maravilha, hein? Parabéns, você é um aluno maravilhoso, inteligente. Aí vem aqui, ó, ha, re, fet, que quer dizer o quê? Pairar, relaxar, gerar, movimentar, para gerar e chocar. Que é exatamente o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz isso. Deixa eu explicar para você aqui. Olha, essa aqui é minha Bíblia, tá? Isso aqui é minha Bíblia. E isso aqui é informações que eu sempre digo para vocês, ó. Escreva na sua Bíblia, escreva, ó. Essas informações você deve carregar com você sempre, olha. Tá? Então escreva, comente, não tenha preguiça de riscar a Bíblia. Olha só, aqui na minha Bíblia. Deixa eu... Olha só. No hebraico, o termo para o verbo mover é o pairar, estar sobre, repousar, chocar. E chocar mais calor é igual a vida. Ou seja, o que nós podemos entender aqui? Nós podemos entender que o Espírito Santo ele pairava sobre a face da terra. A terra era eu e você, que éramos sem forma e éramos vazios. Nós éramos sem forma e vazios. E o Espírito, ó, o Espírito de Deus, tá? Pairava sobre nós. Então ele pairava como o quê? Como uma beija-flor voando, corrigindo alguns detalhes, trazendo a perfeição, tá? Ele relaxava os nossos nervos, porque o homem pode estar explosivo, mas o Espírito Santo ele tem o poder de fazer esse homem se acalmar, relaxar, porque ele é o nosso bálsamo, ele é o nosso refrigério, ele é a paz do nosso espírito, glória a Deus. Ele gera, porque o Espírito Santo gera vida. Aí tem um negócio mais maravilhoso para eu dizer para você aqui, porque existem alguns hebraístas que dizem que a terra era sem vida, sem forma e sem vida. Agora, se você notar, você vai perceber na sua apostila, que eu deixei bem claro, que o Espírito Santo pairava sobre a face da terra, então ele não era sem vida. O Espírito Santo é a vida. O Espírito Santo é a alma. O Espírito Santo é sopro. Deus soprou no nosso nariz o fôlego de vida. O Espírito Santo é vento. Então o Espírito Santo estava sobre a terra. Então como é que a terra era sem vida? Isso é hebraístas que não sabem o que falam, ou então que querem dar base a uma heresia. Tá? Incrível que pareça, existe esse tipo de gente. Aí vamos continuar. Gerava, movimentava movimentava para gerar vida. E tem outro texto também que quer dizer que ele chocava, tá? Tem outro significado, chocava. Tá aqui, ó, chocar. Então o Espírito Santo, ele pairava como uma beija-flor, ele movia como um peixe nas águas, sobre as águas, tá? O Espírito Santo movendo dentro de nós, porque o Espírito Santo, ele nos transforma. Então ele trabalha por dentro e por fora da nossa vida. O Espírito Santo não trabalha só por dentro, ele trabalha por dentro e por fora. Tem pessoas que querem que alguém aceite Jesus hoje e já seja transformado amanhã. Não, é um processo. E ninguém transforma da noite para o dia. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O cara quer que o rapaz aceite Jesus hoje e amanhã já queima o short dele tudo, bota fogo nas roupas tudo e começa a comprar só calça social. Não é assim. É de dentro para fora. Ok? Você já viu aqui, né? Eu já dei a explicação sobre o pairar como Espírito Santo, relaxar, como ele relaxava os nossos nervos, relaxa o nosso corpo, a nossa vida. Ele gera vida, ele movia como um peixe e choca, como uma galinha que choca os seus pintos, ou como uma águia, né? Então o Espírito Santo faz isso porque ele gostava como uma galinha. Sim, porque a Bíblia fala lá que Deus é como uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, tá? Então, por aí. Aqui é só para você ter uma ideia. Aqui é só para você conhecer aqui o que é
dentro do português essas palavras e conhecer dentro do hebraico. Então você já viu aí que é aqui o verra, a Érides, Haitá, Torro, Vavorro, tá? Raché, tá? Você já viu aqui, veja ali. Pene, Toron, né? Toron, Rua, Elohim, Mehafet, ok? Beleza? Então, pega essa apostila aí de novo, pegue aí. Você já viu aqui. Vamos ler um pouquinho da nossa apostila. Você que está fazendo um curso de especialização em Gênesis conosco, tá? Pega essa apostila. Vamos ler. Está escrito aqui, ó. Enfim, o que eu quero que você observe é que nenhuma versão diz que a Terra tornou-se sem forma e vazia. Com isso, podemos desacreditar na teoria que diz que a explosão do Big Bang é real e na teoria teológica que diz que a Terra ficou sem forma e vazia porque o luzeiro foi lançado aqui. Como já estudamos no versículo 1, a Terra saiu do meio das águas, não foi produto de nada ou de uma explosão, como alguém diz por aí. Tá? Ó, você pode ver, ó, que eu escrevo para vocês a apostila e encho ela de coisas ainda aqui. Tá? Então no versículo 1, nós podemos ver, no versículo 2, nós podemos ver uma das primeiras tipologias acerca de Cristo, porque é neste versículo aqui que podemos notar, podemos perceber que o Cordeiro estará sepultado no ventre da terra, ou que ele estava sepultado, né, no ventre da terra, informe, sem forma e vazio. Por que ele estava vazio? Porque disse que foi procurado na terra e não achou, no céu e não achou. Por que ele não estava na terra? Porque já tinha ressuscitado. Por que ele não estava no céu? Porque ele não tinha chegado, ele estava subindo. Então o seu corpo estava vazio quando ele estava sepultado. A alma não estava ali, nem o espírito. A alma desceu ao Hades. O espírito tornou a Deus, tá? Só para você entender a dimensão desse texto. Gente, você percebeu agora o que eu acabei de falar? Você entendeu? Porque alguém fala assim, não foi achado nem nos céus e nem na terra. Por que ele não está na terra? Ué? Por quê? Porque ele já tinha ressuscitado. Por que não foi achado no céu? Porque a sua alma desceu ao Hades. E o seu espírito estava voltando para Deus. Então ainda não tinha chegado no céu. O corpo de Jesus estava vazio. Tá? A terra não estava no espaço. Né? A terra não estava no espaço. A terra era um bebê. A terra era um bebê no ventre da terra. Ok? A terra era um bebê no ventre da terra. Já vamos continuar falando sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou fazer os desenhos aqui no quadro para você entender. Então entenda, a terra era um bebê no ventre da terra. Assim como eu e você passamos 9 meses no ventre de nossa mãe, assim era a terra, no ventre da terra. Estava rodeada de águas. Quando você estava no ventre da sua mãe, ao redor não é só água? Então, a terra também estava rodeada de águas. Ou ela estava no meio das águas. E ela era como um peixe sobre as águas. Tá? Gustavo, mas por que era vazia? Por que a terra era vazia? Por que havia um vazio na terra? Porque a terra ainda estava esperando as ordens de Deus. A terra não fazia nada sem a ordem de Deus. Precisava Deus dizer haja luz, precisava Deus dizer produza. Deus ainda não tinha dito. Igualmente eu e você. Tem muitas coisas que ainda não aconteceram na nossa vida porque nós falamos, eu quero isso, quero aquilo. Mas ainda não dissemos uma palavra profética. Não liberamos uma palavra profética, eu profetizo que isso vai acontecer na minha vida e tomar uma atitude. Ainda não falamos assim, vai acontecer no nome de Jesus. Gustavo, mas essa questão da terra aí, parecia uma mulher grávida aí e tal, eu não acreditei nesse negócio muito não. Tem base bíblica? Claro que tem. Porque veja bem, Paulo, leia na sua Bíblia Paulo dizendo, ó, Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 15. Quem já é os nossos alunos aí, que está prestando bastante atenção nas aulas, sabe que eu já citei isso aqui. Que Paulo está falando aí sobre as dores de parto que a terra sentiu.
Então vamos conhecer aqui o aspecto apologético e teológico. Está aí na sua apostila. Leia, gente, leia a sua apostila pelo amor do Pai. Diz assim, ó. Embora muitos tenham buscado negar a veracidade desse texto, nós podemos não somente crer, como também ter o conhecimento que ele é verdadeiro. No meio dos teólogos e dos hebraístas, há uma discussão muito grande sobre esse texto, e não somente no meio dos cientistas. Primeiramente, essa discussão ocorre por causa do versículo 1 e o versículo 2. Uns acreditam que o versículo 1 trata de uma terra e o versículo 2 trata de outra terra. Por que isso, Gustavo? Porque alguém pensa que Gênesis capítulo 1, versículo 1 era uma terra maravilhosa, onde habitou os dinossauros e tal e tal. Só que com a queda de Lúcifer, aí a terra ficou sem forma e vazia, foi preciso fazer uma nova terra. Isso aí é pura asneira, tá? Então por isso que ele disse que havia duas terras ali. Versículo 2 de outra terra, total terminando assim, e foi destruída por causa da queda de Lúcifer na terra, fazendo assim, ela se tornou sem forma e vazia. Outro grupo diz que Lúcifer nunca foi lançado na terra, muito menos deformou-a. A terra era sem forma, porque Deus ainda não tinha iniciado a sua obra. Entretanto, o que diz os originais de fato? Exatamente o que diz aqui. A terra era sem forma e vazia, Deus começou a trabalhar nela, começou a agir nela. E o Espírito Santo, quando ele estava pairando sobre a terra, ele já estava gerando vidas na terra. Porque ele era o Espírito de vida e estava gerando vidas na terra. Tá? Então, outra coisa que você precisa entender aqui é que, olha a questão aqui, ó, que os originais não diz que Lúcifer caiu na terra, diz que foi lançado nas regiões celestiais. Gente, regiões celestiais não é a terra. Você quer entender o que é religiões ou regiões celestiais? É só ler a questão de Daniel capítulo 10. Que o anjo quer trazer a bênção de Daniel e ele é impedido, porque os demônios estão tentando impedir a oração dele. Está na Bíblia. Tá? Uma análise bíblica dentro dos originais para entendermos essa situação. A palavra hebraica para era e estava é haitá, gente. Tá aqui, ó, haitá. Era, estava e não tornou-se, mas pode ser traduzido como tornou-se também. Alguns preferem usar esta palavra para dar base nas suas heresias, tá? É aquele jogo de cintura. O camarada quer dar base para ele, para as teorias loucas dele, então ele pega, nem que seja a última palavra, o último significado da palavra, aquele significado que é daquela palavra, mas que ele está em última instância. Ele não é o primeiro, da primeira escala. Porque quando você vai traduzir o significado da palavra haetá, a primeira coisa que aparece é era e estava. E em última instância, tornou-se. Então a primeira escala é o que? Era e estava. Ok? Beleza, então vamos continuar. Só para você entender como é que é um jogo no meio desse negócio. Que é perigoso, é perigoso. Aí vem aqui, ó. Alguns acrescentam a palavra tornou-se para basear, é o que eu acabei de falar, né? As suas argumentações, a qual dizem que a terra tornou-se um caos. A palavra hebraica para sem forma é tohu vavohu. Cai lá, ó. Tá bom? Nós lemos. Ok? Aí, ó. Tá? Tohu vavohu. Sem forma, informe, tá? Que é um adjetivo. E vazia, tá? Vamos lá, né, gente? Eu fico pensando assim nesses camaradas que usam a Bíblia assim pra poder virar tipo assim uns atores de filme grego. É tanta loucura, meu. Você precisa ver o que eles falam sobre a esposa de Adão. Meu pai, é uma confusão. Vamos chegar lá também. Não sei qual é o dia, mas vamos chegar lá também. Aí diz aqui, ó, a palavra hebraica para sem forma é tohu vavohu. Em aramaico a palavra é tangun, é kelos, que é
estadia, veracana. Então diz para você agora em hebraico e em aramaico, tá? Aqui, ó. O que isso significa? O que isso vem a significar? Exatamente, ó, inabitada ou vazia, inóspita. Sendo assim, um lugar sem habitação e nunca sem vida. Digo isso porque, olha só, digo isso porque alguém tenta dizer que a Terra era sem vida. E não concordo nenhuma hipótese com essa teoria, pois o texto é categórico em dizer que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Deus é vida, o Verbo era vida, e o Espírito Santo é vida, e ele estava sobre a terra. Gustavo, mas como assim? Veja comigo, ó, Gênesis capítulo 2, na Almeida Revista Corrigida. Porque eu estou dando uma aula para você aqui do que diz nos originais, alguém pensa, não, ele está jogando as nossas Bíblias lá para o escanteio lá, ele não está dizendo que a nossa Bíblia presta, que a nossa Bíblia não tem valor. Eu não estou dizendo nada disso. É tão prova que eu estou mostrando para você dentro da sua própria Bíblia. Olha só, versão corrigida fiel. Almeida Revista Corrigida. Está escrito assim, ó. E o Espírito de Deus me fez. E ainda, ó, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó deixa claro que a vida que ele tem vem de Deus. Aqui é um texto de Jó, tá, gente? Texto de Jó aqui, eu citei aqui. Mas eu pulei. Vamos ler aqui primeiro Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Que é a Almeida Revista Corrigida. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou rua. Lá, ó, rua, Elohim, tá? Então, o Elohim soprou vida, o Espírito Santo, tá? No homem. Aqui, ó, é o texto bíblico, tá escrito aqui, ó. Soprou em seus narizes o fôlego da vida. Se você olhar para o seu apostila, você vai ver que está em negrito os nomes, tá? Então, veja bem, olha só. O fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. Aqui podemos ver a formação da alma, nefesh, em hebraico. No grego, psique. No grego, psique é a junção do sopro do Espírito de Deus, vida, tá? Rua, mais o sopro físico. Então, o que saiu de Deus? Não foi vida? Então pronto, Deus é vida, gente. Deus é vida, ok? O texto de Jó, Jó capítulo 33, versículo 4, na corrigida fiel, está dizendo lá, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Estou mostrando para você que Deus é vida. Agora vamos ver que o Espírito Santo é vida. Ezequiel capítulo 10, versículo 17. Parando eles, parava elas, e elevando-se elas, porque o Espírito de vida estava nela. Esse Espírito de vida aqui é o Espírito Santo que estava no meio das rodas, que o Espírito Santo trabalhava entre as rodas. Onde que está escrito isso, Gustavo? Em Ezequiel capítulo 1, versículo 20. O Espírito Santo trabalhava entre as rodas, ok? Beleza, que bom que você está entendendo. Você é uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo. Você não pode cair nessas heresias que tem por aí. E não para por aqui. Eu recheei esse negócio aqui para você entender. Cheio de versículo bíblico mesmo, para você ver que é uma base bíblica no que eu estou lhe falando. Não é igual esses camaradas que ficam querendo usar aí a última instância para poder provar as suas teses, teoria, loucura da vida, não. Tá bom? Romanos capítulo 8, versículo 2 diz assim, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você notou? Porque a lei do Espírito de vida. Pelo amor de Deus, está aqui, ó. Para finalizar, agora vamos ver vamos ver o verbo como vida. Nós já vimos Elohim e rua como vida. Agora vamos ver o verbo como vida. Para nós finalizar aqui, só para poder dar uma pancada segura nessa cambada de herege, porque eles sabem, assim como eu também sei, que para se provar uma doutrina,
precisa-se ter pelo menos 3 versículos base dentro do assunto. Nós estamos dando aqui um show de versículo, um show. Vou até contar aqui para você ver. Um show. Vamos contar comigo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos dando o dobro para eles. Estamos dando só 3 não, o dobro. Olha só. João. O Evangelho segundo escreveu João. Você que é meu aluno, para desse negócio de ler a Bíblia e ficar o Evangelho de João. O Evangelho não é de João. O Evangelho é segundo escreveu João. Ok? Entendeu? Ah, o Evangelho são apóstolos. Não, para com esse negócio, gente. Para com isso. O Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 11, versículo 25 diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Muito bem. Isso é bom de Bíblia, garoto. Isso, gostei. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nem precisa comentar aqui, né? Nem precisa dizer muita coisa aqui. Ele já disse que ele é o quê? A ressurreição e a vida. Não precisa comentar. Não vou comentar. João capítulo 14. O Evangelho segundo escreveu João capítulo 14, versículo 6. Assim, ó. Disse-lhe Jesus. Quem está dizendo? Jesus. Ok, beleza. O que Jesus disse? Disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja bem, eu vou te dar um bônus aqui para você entender isso aqui. Eu sou o caminho, lugar santo, a verdade, santo dos santos, a vida, o santíssimo. Entendeu aí a tipologia? Parabéns. Então ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a... Isso, consegui ouvir você falando aí, a vida. Eu ouvi você falando, gostei, parabéns. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem. Então, eu deixei aqui, ó, para você a base do porquê a terra não estava sem vida, mas a terra havia vida nela, que era o Espírito Santo, e ele estava querendo gerar mais vidas por meio dele. Por isso diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tá? Gustavo, vamos dar continuidade? Sim, vamos dar continuidade. Nós vamos dar continuidade desse texto, desse estudo, desta palavra na próxima aula. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom, letriot. A paz e até breve. Te aguardo na próxima aula para darmos continuidade desse texto maravilhoso. Olha, tira a foto aí, anote. Você vai precisar disso. Tá bom? Deus te abençoe.